Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, Trump retoma bloqueio ao Irã e promete cobrar pedágio como guardião de Hormuz. Às vésperas de anúncio, o Brasil vê taxa de 25% como a mais provável. E França enfrenta a Espanha no duelo do melhor ataque contra a melhor defesa dessa Copa. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta terça-feira, 14 de julho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. We guarded it for nothing. And now we're going to guard it. We're going to get paid for guarding it. A lot of money. Na guerra com o Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende proteger o Estreito de Hormuz e cobrar uma taxa de 20% sobre toda a carga que passar pela rota marítima, como uma forma de compensar os custos dessa proteção. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. A declaração contraria a posição defendida por integrantes do próprio governo americano, que afirmam que nenhum país pode cobrar pedágios pela passagem no estreito. O governo iraniano respondeu em tom de ironia, dizendo que se o país fosse cobrar, a tarifa seria menor, porque 20% é um valor excessivo. O Estreito de Hormuz é considerado há décadas uma rota de livre navegação protegida pelo direito internacional. O presidente Lula criticou a proposta de Donald Trump de cobrar essa taxa para proteger navios no Estreito de Hormuz, classificando a medida como pirataria. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Lula afirmou que a guerra no Oriente Médio tem pressionado os preços dos alimentos no Brasil por causa do aumento dos combustíveis. O presidente também defendeu a taxação sobre a exportação de petróleo para conter os impactos no mercado interno. O que está acontecendo com essa guerra? O preço da guerra está chegando no preço do feijão aqui no Brasil, está chegando no preço do arroz, está chegando no preço do tomate, no preço da cebola, porque tornou o combustível mais caro. O óleo diesel... Além disso, contestou a justificativa dos Estados Unidos para atacar o Irã, afirmando que o país não possui arma nuclear ativa. E às vésperas da decisão dos Estados Unidos sobre uma tarifa de 25% para produtos brasileiros, o governo e o setor produtivo ainda tentam negociar exceções ou a redução da alíquota. Nos bastidores, porém, a expectativa é de que a cobrança seja mantida integralmente, com poucas isenções. Se confirmada, o Brasil poderá enfrentar uma das maiores barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro por entender que o senador descumpriu a proibição de uso das redes sociais ao divulgar uma carta do pai em transmissão ao vivo nas redes sociais no último sábado. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas. Moraes também pediu que a Procuradoria-Geral Eleitoral apure uma possível propaganda eleitoral antecipada e deu 48 horas para a defesa de Bolsonaro se manifestar. Essa decisão dividiu juristas sobre a possibilidade de revogação da prisão domiciliar e foi criticada por aliados do ex-presidente que alegam perseguição política.
Um relatório da Transparência Brasil aponta que em 2025 a Câmara destinou R$1 bilhão e 300 milhões em emendas de comissão sem identificação dos verdadeiros autores, em um modelo semelhante ao orçamento secreto. O estudo afirma que a falta de transparência dificulta rastrear o destino dos recursos e que R$821 milhões não puderam ser acompanhados. A entidade recomenda extinguir as chamadas emendas de liderança e adotar mecanismos que garantam a identificação dos responsáveis pelas indicações. A Câmara afirmou que está adotando medidas para ampliar a transparência e a rastreabilidade das emendas. Ми назвали цю програму «Фрея». Сьогодні відбулася перша установча зустріч антибалістичної коаліції. Ми усі разом можемо зробити протягом A Ucrânia e 9 países europeus criaram uma coalizão para desenvolver um sistema conjunto de defesa contra mísseis balísticos. Ao mesmo tempo, drones ucranianos atingiram alvos na Rússia, incluindo a região de Moscou e infraestrutura energética. Em resposta, Vladimir Putin prometeu uma retaliação contundente. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E a Copa do Mundo de 2026 entra na reta decisiva com as semifinais. Hoje, lideradas por Mbappé e Yamal, França e Espanha se enfrentam às 16h, valendo a primeira vaga na final. Amanhã, no mesmo horário, Inglaterra e Argentina duelam pela segunda vaga na decisão. No domingo, os vencedores dos dois confrontos disputarão o título mundial. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Felipe Caldo e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.